Um bom crochê para você. Aqui é a Petula. Hoje, na videoaula, a gente vai fazer a nossa última peça do jogo de banheiro Paciência. Aqui a gente vai fazer, nessa aula, apenas o porta-papel. E se você entrou nessa aula apenas interessada no porta-papel higiênico, eu vou mostrar aqui para você todos os detalhes desse modelinho maravilhoso, perfeito. Vou pendurar aqui para mostrar para você bem certinho. Porta-papel para 3 lugares aqui. Ele ficou com um total de 40 centímetros aqui de comprimento por 20 de largura. 20 aqui de largura. Pendurei novamente, como você já está acostumada a assistir aqui no meu canal. Eu pendurei com a minha caneta aqui no meu suporte de barbante. E olha só, para vocês verem o resultado de como ele fica pendurado, porque a gente precisa colocar assim penduradinho para você ver qual aspecto que ele vai ficar quando tiver pendurado. Aqui ele não tá encostando na mesa, viu, gente? Não tá encostando. Ficou penduradinho aqui, bem certinho, muito fofo, delicado demais esse porta-papel, gente. Uma fofura. E eu já vou deixar o contato da M2 Personal Laser para você que faz essas etiquetas de ótima qualidade. Ela tem vários modelos e também várias cores. Toda vez que eu faço modelos assim na cor rosa, eu gosto muito de usar esse modelo aqui de borboleta nesse material translúcido, eu adoro. E assim eu vou deixar o contato da M2 Personal Laser para você aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá ver aqui como que ficou bem certinho para você. Tudo arrumadinho aqui, bem colocado. E as aulas de todas essas peças, aqui a gente está na aula do porta-papel higiênico, mas se você quiser complementar e fazer as outras peças, todas as outras aulas já estão disponíveis. É só você pesquisar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Temos aqui a nossa aula do tapete de porta, o nosso tapete Paciência, caixa acoplada, temos a tampa do vaso aqui e temos também o tapete pé do vaso. Todas as aulas já estão disponíveis e vai ficar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. E se você se interessou aqui em todas essas peças, eu também vou deixar para você no final da videoaula qual foi a quantidade de material que eu gastei aqui nas duas cores para fazer esse jogo completo. E se você gostou desse modelinho de porta-papel, gostou desse jogo de banheiro todo feito em todas as peças, não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque isso é muito importante para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse. E simbora para o vídeo aula. Para a gravação dessa aula, a gente vai usar os materiais da Barbante Pires. Vou usar aqui o barbante número 6 na cor cru, barbante número 6 na cor cru, e vamos usar aqui o barbante número 6 na cor rosa, a agulha 3,5 e aqui a nossa tesoura. No final da videoaula, eu falo para você bem certinho qual foi a quantidade de barbante aqui nas duas cores, qual foi a quantidade na cor cru e também qual foi a quantidade aqui de barbante na cor rosa. Sempre eu falo no final da videoaula, quando eu termino aqui de fazer toda a peça, eu deixo para você tudo bem certinho no final da videoaula. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da Barbante Pires para que você possa fazer o pedido, a encomenda aqui dos seus materiais de ótima qualidade. E a Barbante Pires também tem promoção todos os meses. É só você se informar no WhatsApp da Barbante Pires, que estará aqui na descrição do vídeo para você. Vou iniciar com o barbante número 6, na cor rosa, e agulha 3,5. Então, vamos fazer aqui o total de 39 correntinhas. 39 correntinhas. 39 correntinhas aqui, que a gente vai fazer um porta-papel de 3 lugares. E com 39 correntinhas, a gente dá a laçada, vamos voltar lá na nossa quinta correntinha. Vamos deixar aqui 4 correntinhas de intervalo. 1, 2, 3, 4.
deixando 4 correntes de intervalo, volto aqui na quinta correntinha e vamos fazendo um ponto alto para cada ponto de base aqui, fazendo uma sequência de 3 pontos altos aqui, o nosso bloquinho de 3 pontos. E assim, aqui no início, a gente ficou com o bloquinho de 3 pontos altos e a nossa argola aqui de 4 correntinhas. Agora, a gente faz uma correntinha, vamos pular uma correntinha de base, pulamos uma corrente de base e vamos fazer a sequência de 3 pontos altos aqui. Vamos lá, 3 pontos altos. Para começar aqui a nossa sequência de bloquinhos, a gente vai fazer bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha e pulando uma correntinha de base até o final. E assim, aqui eu fiz a sequência do total de 9 bloquinhos, sempre pulando uma correntinha de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o total de 9 bloquinhos. Aqui no final, eu faço 4 correntinhas e vou fechar aqui com ponto baixíssimo, lá na correntinha inicial, fecho aqui com ponto baixíssimo. Que fica aqui no nosso último ponto alto, fica bem no último ponto alto. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo por mais 1 e 2 pontos. Aí, a gente fica aqui no terceiro ponto do bloquinho. Aqui mesmo, eu vou subir 3 correntinhas dentro do espaço. Vou trabalhar mais 2 pontos aqui dentro do intervalo, 2 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha e vou trabalhar aqui a sequência até o final de bloquinhos. A gente vai fazer lá toda a nossa sequência aqui, sem desfiar o nosso fio. Vamos lá, trabalhando aqui, 3 pontos altos em cada um dos intervalos, colocando uma correntinha e fazendo aqui a repetição de 3 pontos altos em todos os intervalos, até a gente chegar lá na curva. Trabalhei aqui o total de 8 bloquinhos, até chegar aqui no final da nossa curva. E aqui eu faço uma correntinha e dentro dessa argolinha lá de 4 correntinhas, né? Dentro dessa argolinha aqui, a gente vai colocar 5 bloquinhos aqui de 2 pontos altos. Então, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha, vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, até a gente completar o total de 5. 1, 2, 3, 4, falta mais um. E 5 bloquinhos aqui de 2 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bloquinhos de 2 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para o intervalo e aqui vou trabalhar 3 pontos altos. Em todos os intervalos, a gente vai fazer 3 pontos altos até chegar lá na nossa curva final. E na nossa outra curva, a gente vai fazer do mesmo jeito. 6 bloquinhos aqui separados por uma correntinha. O total, 6 não, gente, perdão. 5 bloquinhos separados por uma correntinha aqui do final também. Completei os 8 bloquinhos aqui do outro lado e também aqui na minha curva, o total de 5 bloquinhos de 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui fiz uma correntinha, agora eu vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou pegar um marcador para segurar aqui essa laçada, porque é a laçada que a gente vai precisar para fazer aqui o nosso desenho do nosso motivo. Então, a gente vai precisar desse fio depois. Então, ele tem que ficar aqui para a frente do trabalho. Então, a gente deixa ele assim. Vamos pegar outra cor. Vou dar aqui 2 laçadas na minha agulha. Vou entrar aqui bem do lado, só para mostrar para você
dou a laçada, solto 2 laçadas e solto 2 laçadas. Assim, iniciei aqui com um ponto alto falso. Agora, eu faço mais 2 pontos para completar aqui o meu bloquinho, 2 pontos altos, faço uma correntinha, agora, deixando aqui o meu fio para frente do trabalho. Deixa aqui para frente, que a gente vai precisar dele para fazer o nosso detalhe, como eu já disse. Agora, a gente vai continuar por toda a carreira fazendo bloquinhos de 3 pontos altos aqui em toda a carreira, ok? Então, a gente faz 3 pontos altos em cada um dos intervalos, inclusive nas curvas, bloquinho de 3 pontos altos e uma correntinha, ok? E aqui temos o total de 8 bloquinhos, a gente subiu com as 4 correntinhas, fizemos o total de 8 bloquinhos, e aqui eu dou a laçada, e nesse próximo intervalo, que é de alinhamento lá com o nosso bloquinho de 2 pontos, bem aqui, eu vou fazer um leque, colocando 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim, a gente segue com a repetição dos leques em todos os espaços aqui da nossa curva. A gente vai colocar 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos em todos os intervalos aqui da nossa curva. Faço uma correntinha, vou para o próximo, enfim, colocando os nossos leques aqui até o último intervalo aqui da nossa curva. E assim, finalizando aqui os nossos leques, todos os nossos leques da curva, ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5. 5 leques aqui na nossa curva, desta forma. Agora, eu faço uma correntinha e volto a fazer aqui os meus bloquinhos de 3 pontos altos. E aqui do outro lado, a gente vai fazer o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O total de 8 bloquinhos aqui, até chegar aqui no final e a gente começar a fazer os nossos leques novamente. Aqui nesta parte, a gente também vai fechar um leque aqui. No último intervalo, a gente vai fechar um leque aqui nessa parte. Então, vou completar aqui e já te mostro. E aqui, completei até o final, como eu disse para você, 8 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, no final, os nossos leques, 1, 2, 3, 4, 5 leques aqui no final. E aqui do outro lado, a gente também fez os nossos 5 leques que eu fiz com você. Agora, para fechar a nossa carreira aqui, a gente termina em leque. Por isso, eu fiz 2 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, e agora eu vou fechar aqui na terceira correntinha, finalizando lá o meu leque. Agora, eu subo 3 correntinhas aqui dentro do intervalo. Vou fazer mais 2 pontos altos, uma correntinha, e a gente vai trabalhar aqui a nossa carreira até a gente chegar lá do lado do nosso leque, bem aqui. E chegando do lado do leque, eu já volto com você. E cheguei aqui no final, eu ia fazer separação de curva colocando 2 pontos altos aqui dentro dos intervalos, mas vamos seguir colocando 3 pontos também, e assim fazendo aqui a nossa carreira completa de bloquinhos de 3 pontos altos. Porque como a gente fez pouco aumento aqui na nossa curva, vamos seguir colocando bloquinhos de 3 pontos altos aqui por toda essa carreira, gente. Vamos fazer bloquinhos de 3 pontos altos por toda a carreira, sem separação de curva.
Eu ia colocar aqui a separação de curva, mas percebi que a carreira tinha pouco aumento. Então, vamos colocar bloquinhos de 3 pontos altos do mesmo jeito. Completei aqui, por toda a nossa quinta carreira, só bloquinhos de 3 pontos altos. E aqui deu total de 36 bloquinhos. 36 bloquinhos aqui até o final. E aqui, eu já faço uma correntinha, vou lá na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo e vou cortar aqui meu fio. Cortei lá o meu fio, aqui. Agora, vamos lá no nosso marcador aqui, na nossa correntinha que está lá à espera, o meu fio aqui. Então, vou colocar a minha agulha nele, aqui, vou caminhar para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, aqui faço uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. E aqui eu vou trabalhar 6 correntinhas. Vou para o próximo bloquinho, aqui no ponto do meio, e faço um ponto baixo. Assim, dessa forma, faço ponto baixo. 6 correntinhas novamente. Vou para o próximo bloquinho aqui, e faço um ponto baixo. Enfim, vamos fazer argolas de 6 correntinhas até chegar aqui na parte do nosso bloquinho de 2 pontos. Aqui na parte do bloquinho de 2 pontos, a gente vai pegar aqui no meio, entre os 2 pontos altos, e fazer 6 correntinhas normal por toda essa parte. Cheguei aqui na parte da curva, e para mostrar para você bem certinho, aqui eu fiz o ponto baixo bem no meio, aqui entre os 2 pontos altos, e faço 6 correntinhas e vou fazendo a repetição, colocando um ponto baixo entre os bloquinhos aqui de 2 pontos. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. O total de 5 bloquinhos de 2 pontos altos. E dessa forma, a gente vai finalizar aqui toda a nossa carreira. E assim, completei até o final, da mesma forma, igual a gente já fez as nossas peças anteriores aqui desse modelo, é do mesmo jeito. Aí, eu dou a laçada aqui, fiz 3 correntinhas pra gente fechar aqui a nossa carreira, dou a laçada pra fazer o ponto alto, pegando aqui o nosso ponto baixo da primeira laçada, o nosso primeiro ponto baixo lá. E assim, eu faço aqui um ponto alto. Agora, eu passo a agulha por debaixo aqui dessa laçada, assim, dessa forma, vou na mesma direção aqui, pegando o ponto alto lá do meio do bloquinho, na mesma direção, e faço um ponto baixo. Aqui, eu continuo com as argolas de 6 correntinhas, 3, 6. 6 correntinhas. Agora, eu vou para a próxima. A única diferença é que a gente vai prender todas essas argolas aqui anteriores. Eu entro lá no bloquinho de base aqui, que é a próxima carreira, e faço o ponto baixo. Faço aqui 6 correntinhas. Vou para o próximo bloquinho, pego aqui a minha argola e faço lá o meu ponto baixo. Enfim, a gente vai fazer desse mesmo jeito, pegando aqui, prendendo todas as argolas anteriores e prendendo nesta próxima carreira aqui de bloquinho. Desta forma que a gente vai prendendo aqui todas as nossas argolas anteriores. Bem fácil e bem simples. Aqui nas nossas curvas, a gente vai fazer do mesmo jeito, prendendo aqui a argola anterior. Mas quando eu chegar aqui nessa parte aqui desse bloquinho, nessa direção, eu volto com você, porque a partir dessa parte aqui, a gente vai colocar 7 correntinhas de intervalo. E assim, como eu disse para você, fiz as argolas de 6 correntinhas até nessa parte aqui. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 argolas de 6 correntinhas. E depois, eu fiz o total de 5 argolas aqui de 7 correntinhas, ó. Que é na mesma posição lá do nosso leque de aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 argolas aqui
colocando 7 correntinhas. E agora, eu vou voltar a fazer aqui do outro lado, 8 argolas de 6 correntinhas. 8 argolas de 6 correntinhas, e depois eu faço aqui 5 argolas de 7 correntinhas, ok? É só aumentar mais uma correntinha na posição dos nossos leques lá de aumento, ó. Onde tem o leque de aumento, 7 correntinhas, enfim, aonde a gente tem aqui o nosso leque lá de aumento. E assim, completei aqui toda a minha carreira até o final. E aqui, a nossa última argola, para fechar a nossa carreira, ela tem que ser aqui de 7 correntinhas. Mas essa última argola que a gente vai fechar agora, eu não vou fazer ela de 7 correntinhas, porque ela é de fechamento. E ela tem um fechamento aqui um pouco diferente. Então, eu fiz 3 correntinhas apenas, vou dar uma laçada na agulha, vou vir aqui no primeiro ponto baixo, faço aqui o meu ponto alto, que essa é a repetição normal aqui das nossas carreiras, a gente fecha dessa forma. Agora, para prender essa argola aqui, eu vou vir lá nesses dois, vou fazer assim dessa forma, porque aí você fica vê aqui bem certinho, né? Na realidade. Olha só, a gente vai prender pegando aqui bem no meio, porque lembra que a gente fez essas argolas aqui pegando no meio do bloquinho de 2 pontos altos? Nesses daqui, a gente também vai fazer da mesma forma, pegando aqui no meio dele, ok? Entre os dois bloquinhos aqui, todos os dois a gente vai pegar um desse lado e um desse lado, ok? Então, vamos lá fazer a repetição aqui, eu vou ensinar para você tudo bem certinho. Passo por debaixo da argola, igualzinho eu já tenho feito aqui com você. Vou passar lá no meio dos dois pontos altos do leque, porque essa argola está bem alinhada aqui com o meu leque. E aqui, eu faço o meu primeiro ponto baixo da carreira. E fica assim mesmo, porque quando a gente for fechar a carreira, a gente vai fazer o outro aqui do outro lado. E essa argola vai ficar um pouquinho apertada mesmo, porque ela não é de 7 correntinhas, ok? Então, vamos lá. Fazer as argolas aqui de 6 correntinhas, fazendo a mesma repetição, prendendo lá o nosso bloquinho aqui, bem no meio, e prendendo a nossa argola. Então, vamos lá. É a mesma repetição, prendendo lá o bloquinho e a argola ao mesmo tempo. Do mesmo jeito, vem fazendo 6 correntinhas e prendendo até chegar aqui na posição desse leque. Na posição do leque, que é a argola de 7 correntinhas, eu volto com você. E aqui, até chegar no leque da nossa curva, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolas aqui. Vai fechar com 9, porque essa daqui é a nona, de 6 correntinhas. Agora, por toda a carreira, a gente vai fazer argolas de 6 correntinhas. Só que aqui na nossa curva, como a gente tem o leque, a gente não vai prender aqui no meio, a gente vai prender igual eu expliquei para você lá no início, que temos lá os pontos aqui dos bloquinhos, que são 2 pontos altos, então, a gente vai entrar aqui no meio deles, fazendo o nosso ponto baixo, bem aqui no meio. E assim, eu entro aqui, puxo a minha argola e vou prender lá no pontinho do meio, ó. Assim, dessa forma. Faço as 6 correntinhas. E vou prender novamente, entro aqui por baixo e prendo lá no meu leque. E assim, a gente fez um aumento aqui de argola, assim, dessa forma. Agora, eu faço novamente 6 correntinhas. De novo, vou prender todas que tem o leque, a gente vai prender aqui entre os dois pontos altos. Então, eu passo aqui por dentro, prendendo a argola e fazendo o ponto baixo entre os dois pontos altos. Assim, dessa forma. Novamente, 6 correntinhas. E vou prender pegando lá no meio do meu leque novamente. No meio não, entre os dois pontos altos, perdão. Vou lá entre os dois pontos altos e faço
um ponto baixo. Aí, vai ficando dessa forma, com aumento de argolas. Por quê? Porque a próxima carreira, a gente precisa prender todas essas argolas nas posições aqui dos nossos bloquinhos da última carreira, ok? Então, a gente vai fazer em todos os nossos leques dessa mesma forma, a mesma repetição em todos os leques. E assim, do outro lado também, a mesma repetição que eu acabei de ensinar aqui para você. Nos nossos 5 leques lá, a gente vai prender do mesmo jeito, pegando o ponto no meio até chegar aqui. Depois aqui, a gente volta a fazer a repetição normal, pegando o ponto do meio lá do nosso bloquinho. Do mesmo jeito que a gente já estava fazendo aqui desse lado. E a gente vai voltar a fazer a mesma repetição. Muito fácil e muito simples, só teve essa pequena mudança aqui nessa parte. E aqui, completei todas as minhas argolas, fica assim, desta forma. E fechando essa última aqui, que eu vou fechar com você, a gente vai ficar com um total de 36 argolas. Vamos ficar aqui com 36 argolas. E essa última argola, eu peguei aqui o bloquinho de 2 pontos altos, completando o leque, porque temos o total de 5 leques aqui na nossa curva. E a gente pegou o último pontinho baixo aqui dentro do bloquinho lá de 2 pontos altos aqui do meu último leque. Assim, a gente prendeu todas as argolas desta forma, fazendo um aumento aqui, porque a gente precisa dessa última carreira de argolas, assim, em contagem correta, a mesma contagem que temos de bloquinho, ou seja, 36 argolas. E aqui a gente deu a contagem certinha. Então, vamos fechar aqui a nossa argola de número 36, a 36ª. Então, faço aqui uma laçada, vou fechar o meu ponto alto lá no ponto baixo inicial. E assim, finalizo aqui todas as minhas carreiras aqui de argolas. Eu passo por debaixo dessa laçada que eu fiz agora, vou no bloquinho aqui que está na mesma direção, que é a última carreira de bloquinho, e já pesco aqui um ponto baixo, prendendo assim essa argola. Agora, a gente vai fazer uma carreira de contorno de ponto baixo. Então, eu vou para o próximo ponto, sem prender a argola, e faço um ponto baixo. No espaço de correntinha, faço um ponto baixo. Aqui no ponto alto, faço, que é o primeiro ponto do bloquinho, faço um ponto baixo. E vou prender a minha argola também aqui no meio, ó, no ponto do meio, que é o próximo ponto aqui do bloquinho, eu prendo com um ponto baixo, do mesmo jeito que a gente fez lá nas outras peças desse mesmo modelo, é a mesma forma. Então, eu vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo, vou para o próximo intervalo, faço um ponto baixo, que é o intervalo de correntinha, a gente tem ponto baixo. E ponto sobre ponto aqui também. Agora, eu prendo a minha argola no ponto do meio, aqui, prendendo a argola desta forma. Não esqueça de prender a argola no ponto baixo do meio do bloquinho. O restante, a gente trabalha ponto sobre ponto, prendemos a argola no ponto do meio, ponto baixo no ponto do meio aqui e prendendo a argola. Os demais pontos, a gente não prende, a gente só faz ponto sobre ponto. Do espaço da correntinha, ponto baixo também. E dessa forma, a gente vai prender todas as argolas, acompanhando a carreira de bloquinho e prendendo aqui todas as argolas. Não esqueça de prender tudo bem certinho no ponto do meio aqui do nosso bloquinho, ok? Completei toda a minha carreira de base aqui, de pontos baixos por toda a carreira, prendendo todas as nossas argolas. E assim, a gente finaliza aqui com um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixo aqui no ponto alto de base, que é o primeiro ponto do bloquinho. Agora, eu vou aqui para o próximo e vamos fechar, que é o nosso ponto baixo lá inicial, a gente fecha com ponto baixíssimo. E vou caminhar com ponto baixíssimo aqui para o próximo ponto. Então, eu faço ponto baixíssimo aqui. Agora, vamos subir com 3 correntinhas, vou trabalhar mais 2 pontos, um em cada ponta de base.
para iniciar aqui o nosso primeiro bloquinho, faço uma correntinha, pulo um ponto baixo, vou para o próximo e vou trabalhar aqui 3 pontos altos novamente, que é o nosso bloquinho de base. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e vou trabalhar 3 pontos altos. E dessa forma, a gente vai fazer aqui toda a carreira, trabalhando 3 pontos altos, uma correntinha e pulando um ponto baixo lá de base, ok? Então, vamos lá completar essa carreira. Completei até o final e assim a gente fica com 36 bloquinhos de 3 pontos altos, o total de 36. E assim, vamos fechar a nossa carreira, fiz uma correntinha, vou fechar na terceira correntinha aqui com um ponto baixíssimo, vou caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo da correntinha. Aqui no intervalo de correntinha, eu faço um ponto baixo, dou a laçada. No próximo intervalo, a gente vai fazer o total de 6 pontos altos separados por uma correntinha. Então, faça um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, assim até o final, até a gente completar o total de 6 pontos. 5 e 6, o total de 6 pontos aqui separados por uma correntinha. Vou para o próximo intervalo, faço um ponto baixo, laço, vou para o próximo, faço um ponto alto, vou fazer novamente 6 pontos altos separados por uma correntinha. E dessa forma, a gente vai fazer toda a nossa carreira, com 6 pontos altos separados por uma correntinha. Seis pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sem fazer correntinha, eu vou para o próximo intervalo, faço um ponto baixo, laço novamente e começo a repetição aqui do nosso motivo, de 6 pontos altos separados por uma correntinha até o final. Completei aqui toda a repetição até o final, e aqui a gente só vai fechar com ponto baixíssimo, lá no primeiro ponto baixo aqui inicial, a gente fecha com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai cortar esse fio, peguei aqui a minha outra cor e vamos prender, aqui que eu cortei o meu fio, aí vamos prender nesse motivo aqui, que é um motivo à frente aonde está aqui o meu corte do meu fio. Então, vou prender bem aqui o meu fio. Agora, eu vou subir com 3 correntes. E aqui no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo intervalo, um ponto baixo, faço 3 correntes para fazer o ponto picô, fecho aqui o meu ponto picô com ponto baixo, vou para o próximo intervalo, um ponto baixo, faço 3 correntinhas, vou fechar aqui o meu ponto picô, vou para o próximo, um ponto baixo, novamente 3 correntinhas, enfim. Aqui no nosso motivo, que a gente fez 6 pontos altos, a gente vai ter o total de 4 pontos picô. Em cada intervalo, a gente faz um ponto baixo e a gente faz aqui um ponto picô. Então, ficamos com um total de 4. Aqui, pra gente fazer a nossa emenda aqui no meio, eu vou só fazer um ponto baixo bem aqui. Então, faço um ponto baixo e agora eu vou para o próximo ponto espaço. A gente fez um ponto baixo no ponto baixo que fica entre os motivos. Agora, eu vou para o próximo intervalo aqui, faço um ponto baixo novamente e vou fazer a repetição tudo de novo. Os 4 pontos picô aqui nos intervalos. Então, faço um ponto baixo, faço 3 correntinhas, vou fechar aqui, vou para o próximo, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho aqui.
E assim, a gente vai fazendo 4 pontos picô aqui no nosso motivo. E assim, fiz aqui o meu último ponto baixo. Agora, eu vou fazer o ponto baixo sob o ponto baixo de base que está entre os motivos. Eu faço aqui apenas um ponto baixo. Vou para o próximo intervalo, faço um ponto baixo e vou começar a fazer a mesma repetição. E essa repetição aqui, a gente vai fazer até chegar aqui nesta parte. Porque os demais aqui, a gente vai ter que colocar espaço de correntinha. Então, aqui a gente vai trabalhar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 intervalos aqui, sem pular correntinha de base. Então, vou fazer esses outros aqui e eu já te mostro que aqui nessa parte a gente tem que fazer correntinha entre um motivo e outro, porque a parte aqui da nossa curva precisa de mais espaço. E aqui eu falei 5 intervalos, mas a gente vai ficar com um total de 7 contando com esse último aqui. Porque esse a gente vai finalizar quando for fechar a carreira. Então, a gente vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 intervalos aqui, sem a gente colocar a correntinha. E a gente vai colocar a correntinha apenas nesses dois aqui da ponta, ok? Apenas nos dois aqui da ponta. Ou se você quiser, pode fazer toda a carreira sem colocar a correntinha de intervalo, porque não vai interferir aqui no modelo. Então, eu faço uma correntinha, venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo, faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e já começo a fazer aqui a repetição. Então, essa foi a única mudança aqui que teremos na nossa carreira. Então, eu vou fazer aqui, colocando uma correntinha de intervalo em cada um aqui dos lados, entre o ponto baixo que separa cada motivo, bem aqui e bem nesse aqui. O restante a gente vai trabalhar do mesmo jeito. E assim, no outro lado também a gente vem fazendo a mesma sequência, e apenas nesses dois lugares aqui, a gente vai colocar uma correntinha de intervalo entre os dois pontos baixos que separam o motivo. Depois, a gente vem fazendo a mesma repetição. E assim, a gente vai finalizar aqui toda essa última carreira de contorno aqui. Completei até o final, como eu disse para você, apenas nesses dois lugares aqui, coloquei uma correntinha de intervalo entre os pontos baixos aqui do motivo, e aqui embaixo também, apenas nos dois lugares, tanto na parte de baixo quanto aqui na parte de cima. E agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo e vou cortar aqui o meu fio para a gente fazer o suporte na parte de trás. Então, vamos cortar aqui. Cortei aqui, puxei o meu fio para trás. Agora, a gente vai aqui para o nosso avesso e vamos fazer aqui o nosso suporte pegando esses 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 bloquinhos aqui da nossa parte de baixo. Então, vamos lá. Vou dar aqui 2 laçadas no meu fio. Vou vir aqui no pontinho do meio, ó. Você pode vir aqui nessa direção, ó, é nesse daqui, que é no segundo leque. Temos aqui o primeiro leque de aumento e temos aqui o nosso segundo leque de aumento. Então, é nessa posição do segundo lequezinho de aumento. Aqui, eu vou abraçar esse ponto alto aqui do meio, fazendo assim, puxando ele, o ponto aqui em relevo. Eu tô abraçando ele assim, dessa forma, em relevo. Então, eu puxo uma laçada, solto uma e solto mais uma, fazendo aqui o meu ponto alto falso. Se você não gostar desse ponto, é só prender e subir 3 correntinhas para a altura do ponto alto. E aqui, eu vou colocar, ó, 2 correntinhas, 3 correntinhas aqui, o total de 3, para dar o intervalo, pra gente chegar aqui no ponto do meio do próximo bloquinho. Então, é só eu entrar e puxar aqui o ponto alto lá
que fica no meio, o ponto do meio do bloquinho, e faço um ponto alto, assim, dessa forma. Vou fazer 3 correntinhas aqui novamente, laço, vou para o próximo bloquinho, vou entrar assim, puxando aqui o ponto do meio, assim, desta forma, e faço o ponto alto. Faço 3 correntinhas, laço, vou para o próximo, aqui, o nosso próximo bloquinho, e puxo aqui o ponto do meio, assim, em relevo aqui no avesso. E faço ponto alto. Novamente, 3 correntinhas, ó, a gente fez 1, 2, 3, 4, e vamos fazer o nosso último. Pegando lá o nosso quinto bloquinho, que também fica na posição do nosso leque aqui, o segundo leque, contando de trás para frente, ó. Tem o primeiro leque de aumento e temos aqui o nosso segundo leque de aumento. Então, é na mesma posição. E aqui, novamente, vamos puxar, sem puxar lá a parte de baixo, né? do nosso acabamento, a gente dá uma olhada assim para ver se não tá puxando nenhuma dessas argolas para não ficar feio aqui na frente, ok? Então, é só puxar aqui a parte que é da mesma cor, para não interferir na outra cor que está aqui na frente, ok? Então, assim é a nossa repetição. Agora, eu subo 3 correntinhas para dar altura do ponto alto, vou virar o meu trabalho e vou fazer também mais 3 correntinhas para o espaço. Então, a gente sobe para virar para a próxima carreira, sempre com 6 correntinhas. E vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, 3 correntinhas de intervalo, vou para o próximo, ponto alto sobre ponto alto, 3 correntinhas, faço ponto alto sobre ponto alto, 3 correntinhas, e aqui vou fazer ponto sobre ponto. Se você subiu com as correntinhas, é só ir lá na terceira correntinha e fazer o ponto alto. Novamente, vamos subir 6 correntinhas. Viro, vou trabalhar ponto sobre ponto, 3 correntinhas, vou ponto sobre ponto, 3 correntinhas, trabalho ponto sobre ponto, 3 correntinhas e trabalho aqui na terceira correntinha, ó. Eu pego lá a terceira correntinha e faço aqui o meu ponto alto, pegando 2 laçadas lá da correntinha. E, novamente, eu faço 6 correntinhas para voltar. Aqui, a gente vai trabalhar carreira de ida e volta, pra gente completar aqui o espaço do nosso papel. Então, eu vou prender nesta segunda carreira, segundo bloquinho, perdão. No segundo bloquinho aqui, por exemplo, temos lá o nosso primeiro, temos aqui o segundo. Então, eu vou prender nesse aqui. Então, a gente vai abraçar todo o papel até a gente chegar aqui nessa parte, porque depois toda essa parte aqui do meio a gente vai usar para fazer o segundo intervalo. E assim, essa outra parte para fazer o nosso terceiro espaço, para colocar 3 papéis, ok? Então, vou completar aqui e te falo a quantidade certinha de carreiras que eu fiz. E assim, fiz o total de 13 carreiras. Aí, você fala assim, nossa, fica meio torto aqui. Gente, dá uma puxada assim, ó, para poder encaixar essas telas, né? Isso aqui é um ponto tela, então, você dá uma puxada assim para ver se alinha aqui essa parte, ó. Dá uma alinhada quando a gente dá uma puxadinha básica aqui para alinhar toda essa parte, aí fica mais certinho, mais bonitinho, se a gente dá uma puxadinha aqui dos 2 lados para poder alinhar melhor essa tela. E vamos lá, para nós prender aqui, como eu disse,
Ó, a gente vai passar esse primeiro intervalo aqui de 2, a gente vai prender nesse aqui. Vou tirar aqui o meu arremate, e assim, a gente vai posicionar bem certinho aqui, para a gente prender toda essa parte. Temos o total de 5 pontos aqui, a gente vai prender um nessa parte, um aqui, um no início, bem certinho. Agora, eu vou virar o meu trabalho, porque como eu terminei aqui pela frente, agora eu vou ter que fazer como se eu estivesse fazendo pelo avesso, para prender aqui a nossa tela na base. E assim, vamos lá. Fiz aqui 3 correntinhas, vou mostrar novamente, ó, a gente vai passar. Temos aqui a nossa parte circular, vamos passar esse intervalo, ó, 1, 2, 3, e a gente vai prender nesse aqui. Segundo intervalo de 2 bloquinhos aqui, um ao lado do outro, nesse intervalo. Então, eu vou vir aqui nesta parte aqui, já vou prender o primeiro, que eu já deixei aqui 3 correntinhas já feitas aqui nesta parte, ok? Bem certinho, você dá pra ver que o alinhamento de um bloquinho com o outro, a gente vai prender nesse alinhamento aqui de um bloquinho com o outro, ou seja, no segundo alinhamento. Então, aqui nesta parte, eu já vou prender o primeiro, que eu já fiz aqui 3 correntinhas aqui nessa parte. Já vamos prender para seguir no alinhamento certinho. Então, eu entro aqui e já faço um ponto baixíssimo. Então, faço 3 correntinhas, laço, e agora eu vou para o próximo, porque a gente prendeu esse aqui, vou para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Agora, você pode soltar da agulha também, para ficar mais fácil para você. Novamente, tem esse primeiro, a gente vem aqui no alinhamento do segundo, que é um bloquinho do lado do outro, nesse aqui. Então, eu vou tentar pegar apenas 2 laçadinhas aqui da frente, para poder prender esse segundo aqui e não ficar aparecendo lá na frente. Então, eu entro aqui no bloquinho mesmo, tento pegar aqui 2 laçadas alternativas, não precisa ser bem certinho. Aqui, peguei 2 laçadas, vou pegar essa laçada aqui e vou passar aqui dentro. E assim, faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu faço 3 correntinhas, laço. Vou vir aqui no próximo ponto alto, ó, a gente já está no terceiro, aqui no próximo. E aqui, ele vai ficar bem apertadinho aqui com esse e com esse desse lado. Porque aqui na parte de baixo, eles também ficaram bem pertinho um do outro. E assim, aqui, soltei a minha laçada, vou prender nesse aqui de cima. Bem aqui de cima, eu pego 2 laçadinhas aqui da parte do avesso, ó, e vou prender aqui. Passo por dentro, faço um ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntinhas, laço, vou para o próximo ponto alto, aqui. O próximo ponto alto, e faço um ponto alto. Solto aqui a laçada novamente, pra gente prender aqui no próximo. O próximo é esse aqui. Então, pegando lá as laçadinhas alternativas, você pode pegar qualquer laçadas aqui do avesso, e vou passar aqui por dentro. E faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas, laço, e agora a gente vai fazer o último, pegando lá na terceira correntinha, fazendo aqui o ponto alto. E esse último a gente vai prender do mesmo jeito que a gente prendeu esse aqui, lá no mesmo alinhamento, ó, que fica aqui, esse aqui, que é no mesmo alinhamento. É só a gente olhar assim bem certinho e vir aqui no mesmo alinhamento. Vou pegar aqui 2 laçadas também, pra finalizar.
E agora, eu puxo essa laçada aqui por dentro. E a gente costurou aqui toda essa parte. Agora, para a próxima carreira, que a gente vai começar a tecer aqui novamente outra tela para o segundo papel. Então, eu subo 6 correntinhas do mesmo jeito. Vou virar o meu trabalho. Aqui, ficou preso assim, dessa forma, ó. Como eu disse, essa parte aqui do meio fica bem apertadinho, pertinho aqui, uma da outra. E não tem problema. Agora, eu lacei e vou vir aqui no ponto alto de base, ó. E faço um ponto alto. Vamos seguir a mesma repetição. 3 correntinhas, laço, vou para o próximo ponto alto. E faço um ponto alto. 3 correntinhas, é só buscar aqui o próximo ponto alto e faz um ponto alto. 3 correntinhas, e agora eu vou aqui pegando lá a nossa terceira correntinha, buscando 2 laçadas aqui da correntinha. Peguei 2 laçadas, passo aqui o meu ponto alto, sem desfiar o fio. Não desfia o fio, gente, senão rasga depois com facilidade. É só pegar aqui, ó, 2 laçadas lá, pra não ficar preso só nenhuma, pra gente ter mais resistência e durabilidade. E aí, faço aqui o ponto alto dessa forma. Agora, a gente segue a carreira normal, do jeito que a gente fez aqui toda a parte de baixo, ó. Fica tudo assim. Agora, é só a gente seguir aqui fazendo as nossas carreiras aqui até a gente prender outro papel. Então, vou seguir aqui fazendo, essa foi a minha primeira carreira, agora eu vou fazer aqui o restante, eu já te mostro quantas carreiras que eu vou fazer. E aqui, para essa parte do meio, eu fiz o total de 12 carreiras aqui. E, como sempre, podemos dar aquela esticadinha básica, assim, para poder encaixar os pontos, como eu disse aqui na parte anterior. Você pode puxar, assim, dos 2 lados, e também puxar aqui essas partes do meio, para poder encaixar os pontos, porque fica amarrotado. E agora, a gente vai prender do mesmo jeito que eu ensinei você prender aqui nessa parte, do mesmo jeito, só que é de trás para frente. Aqui, vamos vir, ó, primeiro conjuntinho de 2 bloquinhos, segundo conjuntinho de 2 bloquinhos. Então, é nessa parte aqui que eu vou prender tudo novamente. Então, eu venho aqui no mesmo alinhamento, vou pegar aqui nessa parte, vou prender, vou pegar aqui no meio, prender, vou pegar aqui nesta parte, prendo também. Aqui a gente prende e no final a gente prende aqui de novo no mesmo alinhamento aqui desta parte. Então, a gente vai prender aqui nesse lugar. É só colocar a agulha assim e ver o alinhamento e a gente vai prender aqui nessa parte. Se for você prender em algum lugar errado, não se preocupe, por quê? Porque essa parte é pelo avesso, então é irrelevante aqui você ficar preocupada com essa parte aqui que a gente prende, né? A gente costura, na verdade, com crochê mesmo, porque fica no avesso, só pra gente fazer uma separação aqui entre as telas para poder colocar os papéis. Então, vamos prender aqui tudo do mesmo jeito como a gente prendeu lá na parte anterior, do mesmo jeito. Então, vou pegar aqui alguma alcinha, faço o ponto baixíssimo nessa parte, faço aqui 3 correntinhas, laço, venho aqui para o ponto alto, faço o ponto alto,
Vou soltar para ficar melhor. Eu venho aqui no mesmo alinhamento, vou pegar as alcinhas aqui, qualquer alcinha, não passando para a parte da frente, só deixando aqui no avesso mesmo. Venho e faço aqui um ponto baixíssimo. Vamos fazer 3 correntinhas, laço, vou para o próximo ponto alto, faço aqui o ponto alto, e assim vou soltar também, e vou prender aqui nesse bloquinho de cima, que fica no meio, e a gente vai pegar também algumas alcinhas aqui. Pego lá umas 2 alças aqui, ou 3, que fique também, gente, pelo avesso, como eu já disse. Aí, a gente passa aqui e prende, costurando. Faço o ponto baixíssimo, 3 correntinhas, vou para o próximo. Enfim, você observou que é do mesmo jeito que a gente fez na parte anterior. Depois, a gente começa a fazer a nossa tela novamente. E aqui na parte de cima, a gente vai fazer o total de 13 carreiras, ok? Então, é só completar aqui o restante do mesmo jeito que a gente fez na parte de baixo, começar a fazer a tela novamente do mesmo jeito, muito fácil e muito simples. Completei a minha terceira repetição, finalizei aqui de fechar o meu segundo, que fica do mesmo jeito lá do anterior, fica assim, dessa forma aqui, bem engenhadinho mesmo essa parte. E aí, eu fiz aqui agora 13 carreiras, o total de 13 carreiras, porque eu gosto de fazer com espaço aqui de papel maior, porque pode ter aquele rolo que vem com 2 folhas, né? E ele é mais grosso, então por isso que eu gosto de fazer aqui um pouco mais grosso, que cabe tanto o pequeno quanto o grande. Então, vamos lá fechar. Fiz 3 correntinhas, vou vir aqui também, do mesmo jeito que a gente fez lá na parte anterior, a gente vai pular o nosso primeiro leque, a gente vai aqui no segundo leque. E a partir daqui, vou pegar o pontinho do meio e vamos prendendo assim, dessa forma. Passo lá e vamos fazer aqui o ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, venho aqui, faço o meu ponto alto. E assim, vou seguir no mesmo alinhamento aqui do próximo bloquinho e pego o ponto do meio. Do mesmo jeito, a gente sempre vai no próximo bloquinho pegando o ponto do meio e fazendo o ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, laço, vou aqui no meu próximo ponto, trabalho ponto alto sobre ponto alto. Vamos lá no próximo bloquinho, pego lá o ponto do meio e faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas, vou para o próximo ponto alto, faço ponto alto. Próximo bloquinho, aqui, pego o ponto alto do meio, faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, laço e vou fazer o ponto alto aqui na terceira correntinha. Faço o ponto alto. Agora, eu vou prender aqui no próximo bloquinho. Pego assim e faço o ponto baixíssimo. E agora, aqui, já vou cortar o fio que a gente prendeu aqui, todos os bloquinhos aqui dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5. Do mesmo jeito que a gente fez aqui na parte de baixo, do mesmo jeito. Agora, a gente vai fazer aqui esses arremates e eu volto com você com a argola para pendurar. Completei aqui toda a parte do arremate, a parte que eu vou amarrar vai ser essa última aqui que a gente prendeu, onde a gente prendeu pela última vez. Então, eu vou deixar assim, dessa forma, porque nesta posição aqui que eu vou prender apenas com 4 argolas, né? Indo e voltando aqui na minha argola de acrílico. Vou usar essa argola aqui, vou usar a cor mais clara, novamente. E assim, eu apenas dobrei o meu fio,
Vou deixar pra cá, pra não atrapalhar aqui a câmera. Vou puxar essa laçada aqui dentro da minha argola. E assim, vamos encapar com ponto baixo até a gente quase completar aqui toda a argola, deixando apenas um espaçozinho só sem encapar. Então, vamos circular aqui encapando, ó. Apenas entro e faço o ponto baixo, envolvendo aqui essa sobrinha de fio. Entro e faço o ponto baixo. Não tem contagem correta, não. Não tem necessidade de ficar contando quantas laçadas a gente tá dando aqui, não. É só pra gente fechar aqui, encapar toda a argola, deixando assim um pedaço assim, mais ou menos, sem encapar. Um pedacinho aqui assim, ok? Então, vou encapar e já volto. Encapei aqui quase toda a minha argola, deixando aqui uns 2 dedos sem encapar. Agora, a gente só vai fazer cordão de correntinha de ida e volta, prendendo aqui em cada ponto picô. Então, vou começar nesse aqui, vamos prender 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 pontos picô aqui que a gente vai prender com argolas de 20 correntinhas no começo, nesse aqui. No primeiro, a gente vai colocar 20 correntinhas e depois a gente vai fazer de 18 correntinhas nesse 4 aqui, e depois a gente vai colocar de 20 novamente. Então, vamos lá, 20 correntinhas aqui da minha argola, ó, a gente está aqui na ponta de cima do nosso porta-papel, na ponta de cima aqui. Aonde eu disse para você que eu ia prender aqui nessa parte. Já coloquei os meus papéis aqui para eu ver a quantidade de argolas e também o peso. Então, vou começar aqui nesse ponto picô, que é o primeiro aqui desse motivo que está do lado. Temos 3 motivos aqui na ponta de cima. A gente tem o total de 3. Então, eu vou prender apenas nesse primeiro aqui com o ponto baixo. Eu entro dentro dele aqui e vou prender com o ponto baixo. Agora, eu faço 20 correntinhas novamente. Fiz 20 correntinhas, agora eu vou prender aqui na minha argola novamente. Prendo com o ponto baixo. E vou fazer mais um pontinho aqui. Agora, eu vou descer com 18 correntinhas e vou fazer o mesmo processo, 18 correntinhas, prendendo nesses 4 pontos picô aqui, ok? Nos 4 pontos picô. Depois, eu volto a fazer nesse último aqui, 20 correntinhas, igual a gente fez aqui nesta parte. E assim, completei a repetição, igual eu falei para você. 20 correntinhas que a gente desceu, 20 correntinhas subindo e prendemos aqui novamente. Aí, depois que eu prendi, voltei com 18 correntinhas, volta com 18, enfim. Todas essas repetições aqui é indo e voltando com 18 correntinhas. Vem com 18, prende com ponto baixo e prende com ponto baixo aqui em cima. E volta com 18 novamente, completando aqui a sequência de 4 pontos picô, indo e voltando com 18 correntinhas. E na última, desci com 20 correntinhas, igual a gente fez aqui nessa parte, 20 correntinhas, voltei com 20 correntinhas, prendi e cortei aqui o meu fio. Agora, eu vou fazer todos os arremates aqui, é só fazer o arremate aqui nessa parte e eu vou somar a quantidade de material que eu gastei para fazer. Já fiz aqui todos os meus arremates, coloquei a minha etiqueta da M2 Personal Laser, colocamos aqui todos os nossos papéis para 3 lugares aqui. E, gente, eu gastei no total de 70 gramas na cor rosa. Na cor rosa que eu gastei 70 gramas na cor rosa. E na cor cru, aqui, natural, eu gastei o total de 100 gramas na cor cru natural, porque a gente fez toda a nossa parte aqui de pendurar todo na cor cru, ok? E agora, gente, a quantidade de material completa aqui para você fazer, né?
todo o jogo, porque a gente quer fazer o jogo completo. Então, vamos lá para a quantidade de material para você fazer aqui o jogo completo com todas essas 5 peças. E eu já vou falar tudo bem certinho para você. Na cor rosa, número 6, eu gastei o total de 800 gramas na cor rosa, menos de 1 quilo aqui, o total de 800 gramas na cor rosa. E aqui na cor cru, eu gastei o total de 700 gramas na cor cru. Então, cor rosa foi 800 gramas, que foi a cor que eu mais usei nesse jogo, foi a cor rosa, 800 gramas, menos de 1 quilo. E na cor cru, que a gente fez aqui uma combinação mais clara, com a cor cru, eu gastei o total de 700 gramas. E o nosso jogo completo aqui ficou com peso total, se você for fazer, né, para vender e para enviar esse jogo completo, ele tem o peso de 1,5 kg. 1,5 kg aqui, todo o seu jogo completo. Eu espero ter ajudado você com essa aula. Se eu ajudei, se você gostou, você fez aqui, gostou do resultado de todo o seu jogo de banheiro, ou gostou do resultado aqui apenas da sua peça de porta-papel higiênico, não esqueça de escrever para mim aqui nos comentários qual foi a sua experiência com essa aula, para eu continuar produzindo mais conteúdo como esse e também melhorando os meus conteúdos através aí da sua postagem, do seu comentário, porque assim eu vejo quais são, né, as dificuldades de vocês e eu fico melhorando aqui as minhas videoaulas. E Deus abençoe todas as suas vendas, Deus abençoe as suas vendas e um bom crochê e tchau, obrigado!